Falando de livros. Muito bem, 9h18, bom dia. Eu sou Michele Bruck e estamos de volta com o Universo Literário para você, que aliás, que acompanha o programa aqui pela UFMG Educativa, sabe que nessa semana nós estamos apresentando um especial sobre Machado de Assis e sua obra. Isso porque no domingo o livro Dom Casmurro, do autor, será lido na íntegra aqui na rádio, com a participação de vários leitores convidados. Já conversamos sobre seus romances e poesia e hoje vamos falar um pouco sobre esse autor tão importante para a literatura brasileira. Então conversamos agora com a professora de Teoria da Literatura e de Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG, Marli Fantini. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Michele, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Prazer falar com a senhora novamente aqui no Universo, viu? Obrigada, um prazer também. Professora, Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Por que ele recebe esse título? A senhora concorda com este destaque? Olha, ele realmente é considerado o maior escritor brasileiro, né, do século XIX e século XX, e hoje a gente percebe que paulatinamente o seu nome vai aparecendo como de um grande clássico da literatura universal, não só nacional, mas também universal. Ele é estudado em grandes universidades dos Estados Unidos, da Europa, de Portugal, de vários lugares. Certo. Né? Nós estamos conversando com a professora Marli Fantini, da Faculdade de Letras da UFMG. Ela é professora de Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Estamos falando sobre Machado de Assis. Paramos, professora, no ponto em que a senhora tratava da importância do Machado na literatura universal, uma vez que ele já é estudado em várias universidades em outros países. Isso mesmo, isso mesmo. O que torna Machado de Assis um clássico da literatura? Um clássico da literatura é aquela obra literária que resiste a décadas, séculos, né, e até milênios. E se a gente for considerar as obras, por exemplo, né, de Homero, que resistiram desde a antiguidade grega e duram até hoje. Então, o que faz um clássico? Basicamente, o que faz um clássico é ele ser capaz de traduzir naquilo que seria uma espécie de pequeno universo, que é a sua obra, né? Sua obra literária, traduzir o universo num pequeno universo ficcional, no universo literário. O Machado de Assis faz isso em sua obra, isto é, ele constrói uma espécie de modelos de universo que não só são contemporâneos ao tempo em que foram escritos, como continuam sendo contemporâneos nos anos, décadas e séculos subsequentes. Nós podemos dizer que é uma obra atemporal? É uma obra atemporal. Entendi. Ele fala de questões humanas, as questões humanas mais universais, como a insegurança, o ciúme, o adultério, a doença, a vida, a morte, a ambição, né? A política nacional, que é extremamente contemporânea. Sim. Você vai ver que nas obras dele em geral, ele vai tratar de discussões em congressos sobre realizar-se ou não a abolição da escravatura, que precisa ser realizada, porque o Brasil passa a ser o último lugar do mundo a abolir seus escravos. E ele fala disso na sua obra, mas não faz por conta dos interesses de políticos que precisam do apoio financeiro, entendeu? Ou seja, de propinas, né? Sim. Dos grandes produtores rurais que precisam ter mão de obra escrava para ter mais ganho, né? Entendi. Mais produção e, consequentemente, mais ganho. Quer dizer, é uma situação extremamente atual. Um outro exemplo da contemporaneidade do Machado de Assis, ainda nessa questão político-histórica, né? Nós temos um personagem, que é o Brás Cubas, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas,
que nunca trabalhou e se gaba disso. Ele é herdeiro, e a par de ser herdeiro, ele tem escravos que trabalham para ele, e ele entra na política, entende? Para enriquecer ilicitamente. O que ele faz? Ele vende armas contrabandeadas para a Marinha Brasileira. Ele faz tráfico de escravos, e tudo, depois da abolição, tudo isso ele faz, entende? Com o endosso de outros interessados nesse tipo de ganho ilícito e sem escrúpulo suficiente, né? O que os leva a corromper a si próprios e a outrem. Então, ele tem questões extremamente, como eu já disse, contemporâneas, e há uma questão, inclusive, que a gente vê aí com relação aos políticos brasileiros, né? Por exemplo, a reincidência do José Dirceu, que é preso uma vez, e a gente descobre agora que dentro da prisão ele estava corrompendo ainda, né? Então ele é condenado, ou prestes a ser condenado pela segunda vez, né? E a gente se pergunta o que acontece com uma pessoa dessa que, tendo oportunidade, rouba, e mesmo dentro da prisão cria oportunidade para continuar roubando. O Machado, dentro de um livro que se chama Isaú e Jacó, né? Tem uma personagem que é um diplomata brasileiro que se aposentou, volta para o Brasil e vê que o Brasil, depois de cerca de 30 anos em que ele esteve fora, continua tendo os mesmos problemas políticos, econômicos, etc., de poder, etc. Aí alguém fala com ele, vê aquele homem era pobre, ele enriqueceu como? Ele roubou as moedas lá na igreja tal, que são as moedas das almas, da bacia das almas. Aplicou esse dinheiro roubado lá na roda da fortuna, né, nas ações e tal, ganhou muito dinheiro e se tornou um capitalista, muito respeitado. Aí o cara fala, só vê, né, seu Aires, o conselheiro Aires, o diplomata, a ocasião faz o ladrão. É verdade. Aí ele fala, tá errado, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o furto. O ladrão já nasce feito. Exatamente. Então, quer dizer, uma obra-prima, como são muitos dos livros de Machado de Assis, grande parte deles, né? Quase tudo obra-prima, né? Ele se faz do fato de ser, vamos dizer assim, estar em convergência com o seu tempo, mas poder ser lido ainda como novo, com ideias instigantes, né? Que são contemporâneos a outros tempos. Né? Trata-se de um livro também que dialoga com toda uma tradição literária e como resiste a uma tradição antiga, né? Desde os gregos, passando pelos romanos, passando pelos clássicos, pelos neoclássicos, etc., pela Bíblia, né? Por Shakespeare, enfim. E dialogando com os futuros também, porque hoje você vê muitos autores em diálogo com Machado de Assis, então ele continua vivo, né? Na medida em que há uma recepção crítica, né? Possível entre seus leitores e entre os novos escritores que entram em convergência com ele, né? Em convergência crítica, é claro, né? Com semelhança, mas com diferença, mas ainda encontram em Machado de Assis não só motivação temática, política, histórica, etc., para dialogar, né, vamos dizer assim, mas trazem essas questões para a atualidade. E isso faz permanecer, não só Machado de Assis, como outros clássicos vivos durante muitos séculos, né? Certo. Agora, professora, pegando esse gancho aí dessa crítica social, política e econômica, de certa forma, as obras do Machado satirizam um pouco a burguesia daquela época. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte, por gentileza, quem era Machado de Assis dentro dessa sociedade, quais as origens do autor? Olha, isso aí é uma coisa um pouco complicada, porque
nem sempre, como muitas vezes a gente crê, ou pensa crer, ou quer crer, na verdade, para que um criador como Machado de Assis, é um grande criador, né? É verdade. Para ele criar, ele precisaria estar integrado efetivamente à sua sociedade e tal, para ser um homem de seu tempo, né? Ele deveria estar. Isso não necessariamente acontece. Sim. Ou não acontece não necessariamente. Porque o Machado tem uma origem humilde, como todos sabem, né? Ele nasce no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e falece em 29 de setembro de 1908. Ele vive um tempo de grandes mudanças, né? Grandes contradições, que é o fim de século, né? E início de um novo século. Quer dizer, é o fim de um século positivista, o início de um século marcado por grandes inovações modernas, né? Vamos dizer assim. Então, tudo isso aparece na sua obra. Essas contradições, essas mudanças que tornam muito fluida a passagem de um século para o outro. Ele consegue capturar isso politicamente, historicamente, filosoficamente, tá? Esteticamente, e transformar isso ficcionalmente, transformar em obra literária, em ficção, né? Ele não trabalha com tipos reais, tipos conhecidos. Ele transforma aquilo que ele observa em ficção, em metáforas, em metonímias, em ironia, em paradoxos, que são figuras que fazem a linguagem literária ter a sua especificidade, ter a sua diferença em relação a outras linguagens. Machado sabe fazer isso muito bem. Ele foi então, voltando à situação, ele não é um indivíduo que tem sua ascendência na burguesia. Ele tem uma origem muito pobre, né? Muito humilde. O pai era pedreiro, a mãe lavadeira, né? Depois a mãe morre, o pai se casa com uma outra mulher, né? Que se torna uma madrasta muito boa para o Machado de Assis. E o pai, numa certa época, ele trabalha numa chácara de uma senhora aristocrata, né? Muito rica, quer dizer, a família muito poderosa. E essa mulher gosta do menino, vê que o menino é muito vivo, muito inteligente, quer aprender tudo, e ela lhe ensina muita coisa, sabe? E ela lhe dá acesso aos livros da casa, da biblioteca. E esse menino era curioso, gostava de aprender, e aprendeu muita coisa por ali, né? E ele continuou aprendendo, né? E ele continuou aprendendo e certamente tinha o desejo, como todo menino muito vivo, muito inteligente, e que teve oportunidade de ler bastantes coisas, ele queria crescer, né? Ele não queria continuar sendo pedreiro ou pintor de paredes, né? Como o pai, ele queria ir mais além e foi. E como ele era muito inteligente, muito perspicaz, muito estudioso e sabia muita coisa, logo ele conseguiu trabalhar em jornais, onde ele começa a escrever artigos mais modestos, depois outros mais complexos, né? Certo. E ele, enfim, não obstante a origem humilde, a sua formação foi uma formação que tinha uma certa sofisticação. E depois ele vai, vamos dizer assim, ampliar seus conhecimentos, seus contatos. Ele vai conhecer muitos jornalistas, muitos escritores, muitas editoras. Ele vai ter muito contato com o mundo literário. E ele acaba, quer dizer, há um grupo, né, que tem o desejo de criar a ABL, né? Associação Brasileira. Academia Brasileira de Letras. Academia Brasileira de Letras. E ele, dada a sua liderança, ele se torna o primeiro presidente da academia e presidente vitalício, né? Ali ele permanece até seu falecimento. Então, ele teve, não é graças a milagres, não. Milagre é ele, né? Ele que construiu a sua história. Exatamente. Ele que soube aproveitar os acasos, né? As oportunidades.
sem nunca perder a ética. Exato. Agora, sem nunca atropelar ninguém, sem nunca bajular, mas também sem nunca baixar os olhos, entendeu? Exatamente. Sempre muito cônscio da própria capacidade, da própria dignidade, sabe? E um indivíduo cidadão, né? Muito admirável, muito formidável. Maravilha. E ele foi construindo sua obra aos poucos e continuava a ler, foi crescendo, até se tornar um grande criador. Também um grande criador, ele não nasce feito. Assim como o ladrão nasce feito, né? O grande, ao contrário dessa questão do ladrão, né? O grande criador, que é o caso do Machado de Assis, dentre outros grandes criadores da história da humanidade, da literatura, da pintura universal, né? Do próprio cinema, etc., das artes em geral, ele se construiu. Ele aproveitou as oportunidades que lhe surgiram, sempre de maneira ética, mas sempre interessado em crescer e superar suas próprias dificuldades. Havia muitos elogios, havia muitas críticas, ele observava ambos, né? A partir dos quais ele foi crescendo mais e construindo a belíssima obra que ele constrói. Né? Professora, para a gente finalizar, eu sei que o tempo da senhora está muito corrido, a senhora acha possível sugerir algumas obras do autor como assim, as melhores na sua produção literária? Olha, ele tem algumas obras-primas, né? Aquelas mas que a senhora... eu penso assim, Dom Casmurro é uma leitura obrigatória, né? Para todo brasileiro... letrado ou semi-letrado, né? No Dom Casmurro nós temos uma espécie assim de autobiografia ficcional, né? Ele, o narrador, né? Que é narrador protagonista, o Dom Casmurro é um apelido, o Bentinho, né? Ele vai fazer autobiografia porque ele acha que foi traído, que foi explorado, que ele era muito bom e as pessoas à volta dele eram interesseiras. E ele está muito sozinho, ele está caminhando para a velhice, então ele resolve atar as duas pontas de vida, a velhice e a adolescência. Ele quer falar dessas coisas que ele acha que ele viveu, mas ele quer também restaurar o vício da juventude, tá? Então ele manda reconstruir a antiga casa materna, que era construída na Rua Mata Cavalos, não existe mais, nem a casa nem a mãe, e ele constrói num outro lugar chamado Engenho Novo, quer dizer, um novo engenho, há uma metáfora aí, evidentemente, e só que feita a reconstrução, ele entra na casa e não reconhece a casa como aquela que ele buscava junto com o tempo perdido. Tá? Então, ele fala alguma coisa do tipo, se me faltassem os outros, vá. O homem se consola mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. Então, ele percebe que há uma lacuna, que a história dele é lacunar, e aí ele resolve escrever um livro de autobiografia. E sempre se considerando vítima, sabe? Usado, e todo mundo quer o dinheiro dele, inclusive a Capitu, que é o grande amor da sua vida, o melhor amigo, todos querem explorá-lo, tá? Aí é um certo momento em que, da escrita, e a escrita produz esse milagre, a pessoa está escrevendo sobre o passado, de repente ela é atravessada, entende, pela memória involuntária, o que a faz ver que o que ela pensava imaginariamente da sua história é quase que inteiramente puro imaginário. Então ele se vê obrigado a refazer a memória e aí ele fala uma coisa fenomenal, que ele fala assim, num certo momento da autobiografia, né, da narrativa autobiográfica, ele fala assim, qualquer coisa do tipo assim, daqui para frente eu só vou escrever aquilo que convier a construção e a reconstrução de mim mesmo. E vai fazer isso. Ele muda o foco da narrativa. Ou seja, Dom Casmurro, né, professora, é uma leitura fundamental, né? Fundamental, contemporânea, entende? E, além de ser uma história, é também uma narrativa que fala da escrita. A importância da escrita para o indivíduo se construir através da escrita. Certo. Né? Isso é muito importante e isso faz deste livro
uma das grandes obras-primas da literatura brasileira, da literatura em língua portuguesa. Maravilha. Professora Marli Fantini, é sempre um prazer conversar com a senhora, um aprendizado eterno. Muito obrigada pela sua participação novamente no universo literário. Professora que também leu trechos do Dom Casmurro, que será exibido e será veiculado aqui na rádio no domingo, né, professora? Então a gente vai ter muito Dom Casmurro aí pela frente. Agradeço novamente. Um bom dia, que a senhora sabe. Um bom dia. O microfone é sempre aberto para a senhora, viu? Um abraço. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tá aí, conversamos com a professora de Teoria da Literatura e de Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG, Marli Fantini, sabe tudo de Machado e Dom Casmurro sobre o escritor Machado de Assis. Então, lembrando a você, no domingo, a Rádio FMG Educativa, em comemoração aos seus 10 anos, faz uma homenagem ao autor com a leitura na íntegra do livro Dom Casmurro. Então, e é uma leitura feita, assim, a várias vozes. Tem aí a participação dos nossos colunistas especiais, a professora Marli Fantini, o pessoal da rádio, do CDCom. Vai ficar muito bacana, então fique atento, domingo, você confere aí essa leitura sensacional de Dom Casmurro. E se você se interessou pelo tema, você pode encontrar grande parte da obra do Machado de Assis no site machado.mec.gov.br, machado.mec.gov.br. Falando de livros.